Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse tempo de ministração. Que todos tenham um tempo muito especial conosco hoje. Para abrir esse momento, eu gostaria de meditar alguma coisa ligada ao fato de nós estarmos em casa, né? E estarmos em casa há bastante tempo. É um texto lá em Apocalipse, um versículo apenas. Apocalipse 3:20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. É um texto que fala de Jesus estar querendo ter uma comunhão conosco, e ele está nos chamando. Mas cada um de nós tem que aceitar esse chamado. Não só estar atento, não estar com os ouvidos fechados, mas também aceitar esse chamado, porque um convite implica em confiança em quem você vai receber na sua casa, implica em estender a sua privacidade, deixar a sua privacidade até certo ponto de lado e receber o que essa pessoa traz, os olhos dela também. E os olhos de Jesus, eles são capazes de ver muito mais que qualquer um de nós pode ver. Então, aceitar esse convite de Jesus envolve um certo risco. Mas, ao mesmo tempo, ele não nos rejeita, porque quando ele entra em nossa casa, entra no nosso lar, ele primeiro partilha do que nós já temos. Ele recebe isso, ele não nos rejeita e impõe barreiras, mas ele vem com amor e ele partilha da nossa refeição, mas na sequência ele vem oferecendo algo melhor, algo que só ele pode dar, e a vida plena, uma vida de forma plena que ele prometeu, como diz em João 10:10, a parte B, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Então, que cada um de nós, não só agora nesse momento, mas a cada dia, possamos estar atentos ao chamado de Jesus na nossa porta, porque ele nos chama muitas vezes. Esse texto é um texto dirigido a quem já recebeu a Cristo na sua vida e que precisa sempre estar atento a quando ele vem nos chamar, porque ele quer ter comunhão conosco. Amém, irmãos? Vamos começar agora fazendo uma oração, entregando todos esses momentos ao nosso Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Estamos aqui para louvar o Teu nome e também para ser impactados, né, pelo Teu poder. Abrimos os nossos corações a Ti, Senhor. Que os louvores, que a mensagem, que eles possam trazer o Teu alimento a nós e também nós estejamos sendo transparentes e abertos para que Tu possas, Senhor, efetivamente ministrar nas nossas vidas. Então, dessa forma, Senhor Deus, nós somos submissos ao que Tu quiser trazer nas nossas vidas. Faz a Tua vontade nesse momento, porque essa vontade é boa, perfeita e agradável. Usa cada vida, Senhor, que vai trazer uma ministração, seja uma música, seja uma mensagem, seja um aviso, Pai. Tudo isso, Senhor, é para edificação do Teu corpo, Senhor, que Tu muito amas. Então, opera, Senhor, com poder, apesar de nós, que somos homens limitados, Tu és o Senhor de todas as coisas e Tu operas a fim de nos abençoar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós nos reunimos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora nós temos os avisos com o pastor Daniel. Muito obrigado, Carlos. Eu gostaria de trazer, então, algumas pequenas palavras aí de avisos
E, em primeiro lugar, mais uma vez, dizer que a comunidade tem se movimentado bastante no sentido de auxílio a pessoas que estão passando por necessidades, né? O Grupo Situações sempre, toda semana tem muitas notícias, muitas coisas acontecendo. Também o Cor em Ação, aquele movimento que foi feito lá na Serrinha pela revitalização de uma viela. Nessa semana foram feitas as pinturas das paredes e também da própria escadaria. Mas sobre isso também a gente vai ouvir um pouquinho mais na semana que vem. A Cláudia vai trazer isso um pouco mais esmiuçado para a gente. Tá? Ainda continuamos em campanha pela construção da Casa da Berenice, que é uma senhora, uma mãe, que mora em condições muito precárias, ali na Serrinha também. Então, a gente vem mandando, né, pelo Céu Te Comunica, as doações que você pode fazer, de que maneira você pode contribuir nesses processos e de que maneira você pode se envolver. Então, mais uma vez, fica aqui o apelo, o convite para que você continue se envolvendo, para que você continue fazendo aquilo que está ao seu alcance nesses braços que a comunidade tem estendido para fora de si mesma, e graças a Deus por isso, ok? Também gostaria de convidar vocês para mais uma sala temática que vai acontecer na próxima terça-feira, e dessa vez nós vamos receber o pastor Samuel Scheffler, e nós vamos trazer uma abordagem sobre o Apocalipse. Ele tem estudado esse tema ultimamente, e todo mundo quer saber se nós estamos vivendo o Apocalipse ou não, né? Se a gente está vivendo em tempos apocalípticos ou não. Mas a gente vai abordar a questão da esperança cristã, especialmente, né? A partir do livro do Apocalipse. Então, eu acredito que é um tema legal, interessante, pelo momento que a gente vive, mas também porque muitas vezes o Apocalipse para nós, às vezes é um livro um pouco assim, tipo, parece entrar numa casa mal assombrada por causa das figuras que ele utiliza, né? E às vezes a gente acaba deixando esse livro tão importante, que é o fechamento da Bíblia, um pouquinho de lado, por causa de toda a simbologia que ele carrega, mas ele é um livro extremamente importante para nós cristãos, tá bom? Então, convido você para ouvir um pouco sobre esse tema, para poder fazer perguntas, para poder interagir também com o pastor Samuel na próxima terça-feira. Então, não perca a próxima sala temática, tá bom? Eu passo agora a palavra, então, para o Nicolas, e a gente vai iniciar o nosso período de louvor. Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Essa semana o Daniel levou a palavra no Nil, e aí a gente estava comentando sobre as diferentes maneiras de fazer culto online. E a gente concordou que a gente gosta mais desse. Que a gente gosta de estar juntos nesse momento, mesmo que não fisicamente, mas mais do que se fosse uma transmissão, se fosse um vídeo gravado. Então, é bom estar juntos assim. Agora vamos cantar algumas músicas que nos lembram do amor de Deus, que nos lembram de como o que Deus nos oferece, como a gente se aproxima dele, o que a gente recebe dele, esse presente tão especial que é o amor de Deus. Então vamos começar com a música Pela Graça. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça.
e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Meu cheiroso. E durante a semana eu vou te fazer comer pelo menos um pedacinho de brócolis. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Mas também pode ficar usando? Pode? Não. Não. Pessoal, tentem tomar cuidado que tinha gente com o microfone aberto, tá bom? Aí, quem não estiver fazendo louvor ou falando, lembre-se sempre de fechar o microfone, ok? Vou voltar a fazer a transmissão ali do PowerPoint, ok? Obrigado, queridos. Estamos de volta. E agora a gente vai cantar a música que chama Diante da Cruz. E acho que ela nos prepara bem para o momento da palavra, porque ela fala de se prostrar, né? Isso é colocar a vontade de Deus acima da nossa, isso é reconhecer as nossas falhas e entender como é essa nossa relação com Deus, né? Nessa relação, quem que está aprendendo com quem nesse sentido. Ela nos traz essa humildade. Então, vamos cantar e refletir sobre isso. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz,
vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Obrigado, Nicolas. Então, agora, para a mensagem, nós vamos fazer uma oração. Obrigado, Pai, por esse momento de louvor. Obrigado pela vida do Nicolas, Senhor, que ministrou essas músicas, Senhor. Abençoa a vida dele, Senhor Deus, que os seus sonhos, seus planos, ó Pai amado, estejam sempre diante de Ti e Tu cuide e guarde a vida dele sempre, Pai amado. Abençoa também o Daniel, que trará essa mensagem, que o Teu Espírito seja, ó Pai amado, o principal nessa mensagem a falar através dele e a falar aos nossos corações, Pai. Que, Senhor Deus, estejamos, Pai, atentos, estejamos dispostos, Senhor Deus, a receber a Tua palavra, Senhor, que
em nós não exista nenhuma resistência, Senhor, nenhuma oposição, Senhor, mas que, Senhor, estejamos, ó Pai, prontos, Senhor Deus, e que o Teu Espírito nos edifique, que Ele nos fortaleça, que Ele nos conforme, que Ele faça tudo, Senhor, de acordo com o Teu bom propósito, Pai amado. Obrigado por esse momento. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, com as mãos estendidas, Senhor, para receber a Tua palavra que alimenta, que é vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Carlos. Quero convidar a todos, então, para que a gente inicie nosso tempo de reflexão. E o tema que a gente vai tratar hoje é o valor de uma vida. Todos me ouvem bem? Nós então vamos caminhar com vocês aqui nessa reflexão, falando do valor de uma vida, e quero convidar vocês a fazermos essa caminhada, essa reflexão, a partir do Evangelho de Marcos, o capítulo 5, os versículos de 1 até 20. É uma palavra que é possível que em algum outro momento eu já tenha trazido, pregado aqui na comunidade, né? Mas eu gostaria de retomá-la, talvez especialmente porque a gente está chegando num momento em que já estamos falando de aproximadamente em torno de 85 mil pessoas ceifadas pelo coronavírus só no nosso país, o que é um número que eu acho que nenhum de nós esperava, imaginaria ou jamais desejaria uma coisa dessas, né? E por isso eu pensei, primeiro, a gente se solidarizar. Eu acho que é um momento de muita solidariedade com tanta gente que sofre num momento como esse. Vocês devem lembrar que algum tempo atrás a gente esteve orando pelo pastor Daniel Daman, ali de Palhoça, que perdeu a esposa para um câncer alguns meses atrás, e morava com eles há cerca de 1 ano e meio também uma senhora chamada Shirley. Eles chamavam ela de Tata, e ela ajudava a cuidar da casa, de todas essas coisas. Ela continuou morando com eles depois que ele perdeu a esposa, e ela contraiu o Covid e foi entubada e não conseguiu sair do hospital. Okay? Então, se eu não me engano, na sexta-feira ela veio a óbito. Então, de repente, as coisas começam a chegar perto, né? Elas começam a ficar muito próximas. Também o próprio pastor William, que falou conosco há poucos dias atrás na sala temática, também teve Covid, a esposa também teve Covid, a pastora Simone, né? Mas eles tiveram, né, as reações adversas e tudo mais, mas se recuperaram, já estão bem, né? Já passou o período ali inclusive de risco de infectar outras pessoas. Então eles estão super bem, estão tranquilos, né? Mas chega um momento em que a gente começa a ouvir de pessoas muito próximas de nós. Então é um momento de muito cuidado, né? Da gente levar muito a sério essa coisa do cuidado com a vida da outra pessoa. E eu gostaria que a gente refletisse. A pregação não vai ser exatamente em torno disso, mas ela se aplica também a essa situação, né? O valor de uma vida. Cada vida importa. E a atitude de Jesus nessa narrativa do Evangelho de Marcos demonstra isso de uma maneira muito contundente, de maneira muito inequívoca. Então, gostaria de convidar vocês a primeiro ler o texto e depois a gente vai fazendo alguns comentários acerca dele. Tá? Se você tem sua Bíblia física ou, né, quiser usar no seu celular, ou quiser acompanhar aqui na transmissão, fique à vontade, tá bom? Marcos 5, de 1 a 20, vamos lá. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos, em outra tradução.
Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava, gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Talvez alguém esteja estranhando que a imagem que eu estou usando aqui não é uma imagem desse acontecimento bíblico, né? A imagem que eu estou usando no PowerPoint aí é aquele famosíssimo quadro do Rembrandt, O Filho Pródigo. Mas ele ilustra essa coisa do valor de uma vida, tá bom? Então, só para vocês não se confundirem com a figura que aparece aí na imagem de vocês. E, finalmente, versículo 20, então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, uma região onde haviam 10 cidades, quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Muito bem, vamos dar uma olhadinha nessa palavra, começando pelo contexto em que ela aparece. Lá no capítulo 3, é interessante que Jesus está tão ocupado no seu ministério, ele está tão envolvido nas suas atividades, na pregação que ele está fazendo, que aparecem a sua mãe, os seus irmãos, e querem falar com ele. Possivelmente porque estivessem talvez um tanto quanto constrangidos, porque ele já estava começando a suscitar opiniões adversas no meio das pessoas. Os religiosos estavam começando a acusá-lo de coisas muito ruins. A gente percebe isso lá no capítulo 3. E parece que essa conversa de que os religiosos estavam chamando Jesus de um charlatão, ou próprio de um instrumento do inimigo, do diabo, parece que deixa a mãe dele muito incomodada e parece que ela quer conversar e dizer, olha, pega leve, ou alguma coisa assim. Ela tá talvez um pouco envergonhada com o que está acontecendo. Mas Jesus, naquele texto, ele nem sequer a recebe nesse momento. Ele diz assim, quem são a minha mãe e os meus irmãos? São aqueles que obedecem à palavra de Deus. Ele aponta para as pessoas que estão ouvindo ele ali ao seu redor. Quando a gente vai seguindo no contexto, no capítulo 4, dos versículos 1 até o 34, Jesus está à beira-mar
contando ao povo parábolas, entre elas a parábola do semeador e outras parábolas que aparecem ali no contexto do Evangelho de Marcos. Só para salientar uma característica interessante do Evangelho de Marcos, provavelmente o escritor tenha sido o jovem João Marcos, que aparece no final do relato do Evangelho, e que depois se tornou companheiro de viagem também do apóstolo Paulo, mas é muito provável que ele escreva essas histórias não baseado nas suas próprias lembranças, porque ele conhece Jesus um pouquinho mais tarde, mas ele narra essas histórias a partir das lembranças de Pedro. No momento em que Pedro está em Roma, João Marcos está ali também, auxiliando Pedro durante a sua prisão em Roma, e essas histórias, na verdade, elas são as memórias de Pedro, e não do próprio João Marcos. E essa história especificamente, e o Evangelho de Marcos ele tem umas características bem peculiares, a maioria dos estudiosos acredita que ele seja o evangelho mais antigo de todos, tenha sido o primeiro a ser escrito, e que possivelmente tenha sido usado como base pelo Mateus e também pelo próprio Lucas, quando escreveu. Lucas, inclusive, diz no início do seu evangelho que ele consultou muitas pessoas, ele fez uma pesquisa antes de escrever o evangelho. E talvez uma das fontes que ele tinha na mão nesse momento era o Evangelho de Marcos. Okay? E o Evangelho de Marcos tem uma característica muito específica. Ele é escrito num momento em que a igreja está se expandindo para dentro do Império Romano, e diferente do Evangelho de Mateus, que tem a intenção clara de provar a pessoas com uma mentalidade judaica, com uma formação judaica, de que Jesus é o Messias, o Evangelho de Marcos, ele visivelmente tenta apresentar Jesus para pessoas que não são judias, para pessoas que são gentias, gentílicas, que são do mundo fora de Israel, fora da Palestina. E por isso o Evangelho de Marcos, mais do que qualquer um dos outros evangelhos, ele dá uma ênfase muito forte aos encontros que Jesus tem com pessoas fora do mundo judaico, ou pessoas que vivem na realidade judaica, mas não são judeus, como, por exemplo, centuriões, como a mulher Ciro-Fenícia, e outras situações assim. Então, é muito claro que essas histórias são contadas justamente para demonstrar que Jesus também atuou fora da redoma ali de Israel. Mas, em princípio, quando Jesus envia os seus discípulos, ele em determinado momento, inclusive, diz: vão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele tem um objetivo claro de atingir primeiro o seu povo e depois os povos vizinhos. Levar o evangelho para todas as nações é um segundo passo. O primeiro passo é trazer essa boa notícia, trazer esse convite ao arrependimento ao seu próprio povo, ao povo que Deus havia escolhido, ao povo do qual o próprio Jesus descendia como ser humano, como homem, e a partir disso, então, levar isso como uma mensagem para todas as nações. E o Evangelho de Marcos parece ter tido essa clara intencionalidade, né, de apresentar Jesus para quem não conhecia o Antigo Testamento. E essa história, com certeza, é uma história que ficou marcada vividamente na mente, no coração de quem experimentou e viveu aquilo, porque ela é contada com muitos detalhes. Agora, voltando, Jesus está ensinando as multidões, contando parábolas, e está lidando com muitas pessoas. E é interessante perceber que ao final daquele dia, ele decide atravessar o Mar da Galileia. Eles acabam enfrentando uma tempestade durante a noite para chegar muito provavelmente do outro lado na manhã seguinte, numa situação mais ou menos como essa. Ou seja, é interessante que Jesus está tão ocupado que a sua mãe vem de alguma forma conversar com ele, talvez para questioná-lo de como as coisas estavam indo no seu ministério. Ele não parece não ter tempo nesse momento para atendê-la. Mas aqui, depois de um dia cheio, atendendo pessoas, contando histórias para essas pessoas,
no fim do dia, quando está anoitecendo, puxa, era aquele momento em que a gente pensa assim, ok, o dia foi longo, vamos para casa, vamos descansar. E aí ele diz para os seus discípulos, a gente vai atravessar o mar. Vamos atravessar o lago de Genezaré, o mar da Galileia. Não se fala no texto qualquer tipo de questionamento dos discípulos, dizendo, puxa, mas não dá para deixar para amanhã de manhã? Mas é uma das coisas que parecem vir à mente da gente, né? Parece que Jesus tem uma certa urgência para que isso aconteça. E aí, chegando do outro lado, a gente vai se deparar com uma pessoa que vive, que está numa situação e numa condição terrível, muito difícil, muito complicada. E que situação era essa? É um homem que vem ao encontro de Jesus, o texto diz, assim que ele sai do barco, assim que ele põe o pé na terra, esse homem aparece dos sepulcros. Lembrando que naquela época os cemitérios não eram iguais aos nossos, né? Provavelmente era uma região onde haviam cavernas, locais onde as pessoas depositavam os restos mortais dos seus entes queridos, e ele provavelmente morava em uma dessas cavernas, em algum lugar ali naquela região. É uma cena de filme de terror, porque o texto diz que ele vivia completamente isolado de todo mundo, sozinho, que ele tinha comportamentos muito difíceis, ele era um homem violento com as pessoas. O texto diz que muitas vezes tentaram prender esse homem com correntes, com grilhões, prender os pés, as mãos. E essas prisões, esses grilhões eram de metal, eram de ferro, mas ele parecia demonstrar uma força extraordinária, descomunal. Ninguém conseguia segurá-lo, ninguém conseguia prendê-lo. De fato, assim, lembra cenas de filme de terror, né? Esse sujeito, o comportamento dele. Então, ele era violento com as pessoas. Num texto paralelo, diz, inclusive, que ele atacava as pessoas que cruzavam naquele lugar, que ele tinha esse comportamento violento mesmo, que ele era agressivo. Era uma humanidade destruída. Era um ser humano completamente destruído. E ele era violento também consigo mesmo, porque diz que ele andava de dia e de noite, ele ficava perambulando naquela região, naquele lugar, andando para lá e para cá, para cima e para baixo, de dia e de noite. Era um sujeito completamente sem sossego, que não conseguia parar. E enquanto ele andava, ele gritava, ele dava gritos, e ele também se cortava com pedras. Ele se mutilava em determinados momentos. Então, é uma cena difícil, complexa, e diz também que ele vivia profundamente angustiado, e isso a gente percebe justamente nessa atitude de automutilação que ele tinha. Geralmente isso é uma demonstração de uma profunda angústia, quando a gente não sabe mais como arrancar a dor de dentro da alma, às vezes a gente acaba se machucando do lado de fora, quase que numa tentativa assim desesperada de que a dor do lado de fora faça a gente esquecer a dor do lado de dentro. Era uma angústia extrema e profunda. E no caso desse homem, longe de mim dizer que pessoas que passam por angústias profundas, tudo tem a ver com uma questão espiritual, nem sempre é uma questão espiritual, mas nesse caso era. Se tratava de uma questão também espiritual, de que esse homem era oprimido e tomado por espíritos que faziam dele gato e sapato e que o destruíam dia a dia, que o massacravam do lado de dentro e do lado de fora a cada dia, ok? É muito interessante quando a gente navega nas escrituras, e para mim isso tem me saltado sempre de novo aos olhos,
de que Deus é crente. Deus é crente. O que eu quero dizer com isso? Se Deus não acreditasse em nós, Ele não faria o que Ele fez. Quando a gente olha para essa palavra bíblica, Jesus largando as suas multidões, as multidões em Israel que o cercavam para ouvir a sua palavra, ele atravessa uma tempestade, depois de um dia cansativo, exaustivo, para se encontrar com uma única pessoa do outro lado. Uma única pessoa. E uma pessoa daquele tipo de pessoa que a gente diria, aqui não tem mais jeito. Aqui acabou, aqui isso é um caso perdido. Aqui não há mais o que possa se fazer por essa vida, por esse homem. É um caso perdido. É um caso perdido. Mas para Jesus não é. Para Jesus não é um caso perdido. Para Jesus, o que está acontecendo com esse homem é uma afronta. É uma afronta o que esses espíritos malignos estão fazendo com esse homem, porque Deus não fez os seres humanos para serem habitação desse tipo de espírito. Deus fez o ser humano para ser habitação do Espírito Santo de Deus, para sermos um com a Trindade, para nos tornarmos um com Jesus através do Espírito na Trindade. Não na mesma essência, nós não somos Deus e nunca seremos Deus, nós somos seres humanos, Deus é Deus, nós somos nós. Mas Jesus, pela sua obra, ele nos traz para dentro dessa comunhão. Ele nos liga para dentro dessa comunhão. Numa expressão que o apóstolo Pedro usa na sua carta, a obra de Jesus nos faz participantes da natureza divina. Isso é uma expressão muito forte. É uma expressão muito forte. Quando nós olhamos para o objetivo de Deus no Novo Testamento, o objetivo da obra de Jesus na cruz, é de que essa obra de Jesus, aliada com a obra do Espírito Santo, nos faça parecidos com o próprio Jesus. O homem que ele foi, o ser humano que ele foi, Deus nos chama para que nós sejamos também. Sempre que essa imagem de Deus em nós, ela é destruída, ela é humilhada, ela é feita dela algo que ela nunca deveria ter sido, isso é uma afronta contra Deus. Um ser humano chegar a esse estado, a essa situação que esse homem, que esse gadareno ou gerazeno chegou, é uma afronta contra Deus. É uma afronta contra Deus. Porque Deus não fez nenhum ser humano para que se tornasse nisso. Cada um de nós carrega a imagem e semelhança de Deus. E quando nós olhamos para Jesus, nesse texto bíblico que nós estamos lendo, a gente sabe o quanto valor Deus dá para cada um de nós. Mas quando a gente olha especialmente para a cruz, a gente entende o valor que Deus dá para cada um de nós. O grande valor que nós temos. E eu quero, mais uma vez, falar da simplicidade do Evangelho. Quero, mais uma vez, lembrar a mim e a você do absurdo que nós acreditamos. De que aquele por meio do qual o universo foi formado, aquele que é o sustentador do universo, ele se fez carne, se fez gente. Por que ele faria isso? Deus tinha todo o direito de olhar para nós, seres humanos, como diz o relato de Gênesis capítulo 6,
chegando à conclusão de que o homem havia se tornado perverso, de que todos os seus caminhos eram maus, e ele teria todo o direito de dizer: ok, destruirei a todos eles. Era direito de Deus. Ele não se tornaria mal por isso. Pelo contrário, ele estaria apenas executando a sua justiça, executando o seu direito. Mas é interessante que já lá em Gênesis 6, quando Deus olha e constata a maldade do nosso coração, quando ele decide trazer um dilúvio sobre a terra, conforme o relato de Gênesis 6, a expressão do Antigo Testamento é que isso pesou-lhe no coração. Até quando Deus executa o seu juízo, isso não é, digamos assim, a sua vontade original. Não é isso que Deus quer fazer. Lutero, quando falava do juízo de Deus, dos momentos em que Deus executa o seu juízo, ele descrevia essa ação de juízo de Deus como uma obra estranha. Porque ele também reconhecia nas páginas das Escrituras que Deus é juiz e que Deus executa o seu juízo, mas que isso é a última coisa que ele quer fazer. Não é esse o seu desejo, não é essa a sua vontade original aqui, entre aspas. Não é dessa maneira que ele quer lidar conosco. O seu juízo é sempre também uma demonstração de amor desesperado. Deus nos ama tanto que ele não nos abandona a nós mesmos. E por não nos abandonar a nós mesmos, para que a gente se torne completamente vítimas das nossas próprias escolhas erradas e pecaminosas, existem situações em que ele entra com o seu juízo nas nossas vidas. Mas não é um juízo que deseja nos destruir, é um juízo que deseja nos acordar. É um juízo que tenta fazer com que a gente caia em si. E aqui eu poderia lembrar um pouquinho da história do filho pródigo, já que eu estou usando essa imagem do Rembrandt, né? Desse filho que volta para casa depois de desejar comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Há uma expressão muito bonita nessa parábola do filho perdido que diz: caindo em si. Caindo em si. O desejo de Deus é nos receber como esse pai da parábola do filho pródigo. Ele está lá, ele nos quer de volta. Mas ao mesmo tempo ele sabe que a gente precisa cair em si, porque senão o nosso retorno vai significar uma compreensão completamente equivocada acerca do que o amor dele representa para nós. O amor dele não é um direito nosso, é um privilégio. E às vezes a gente precisa acordar a duras penas para compreender a radicalidade desse amor. Deus nos ama tanto, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. Cada vida importa para ele. Cada vida. E o texto que nós lemos de Marcos capítulo 5, eu não vou entrar em todos os detalhes do texto, eu vou ficar apenas aqui nessa descrição desse homem, apenas para que a gente tenha essa imagem de um ser humano que talvez eu, se atravessasse o mar e me deparasse com esse sujeito, eu correria dele. Eu fugiria dele. Eu teria medo dessa criatura, desse ser no qual ele se transformou, que não parece mais um ser humano, parece um animal. Mas tudo indica na construção dessa história, nas lembranças que Pedro tem dessa história, de que Jesus toma uma decisão de atravessar o mar naquela noite, é uma decisão intencional. E Jesus parece saber que ele vai ter apenas um encontro com uma única pessoa.
Uma única pessoa. É claro que a profunda transformação que esse homem vai sofrer, a, a leitura desse texto é maravilhosa, porque se diz quando as pessoas da cidade aparecem ali e veem aquele homem que eles conheciam como um ser violento, que vivia nu, andando no meio dos sepulcros, atacando as pessoas, que era aquele sub-humano, ele está assentado. Ele não está mais irrequieto, em pé, que não consegue sossegar, ele está assentado, ele não está se cortando com pedras, ele conversa. Ele sabe conversar, ele parece um ser humano de novo. Isso deixa as pessoas assustadas. As pessoas se assustam em ver aquele ser humano no seu estado normal. Elas ficam com medo do que aconteceu. E elas mandam Jesus ir embora. Elas dizem: saia da nossa terra, por favor. A gente poderia falar muito sobre isso, mas nessa noite eu gostaria apenas de dar essa ênfase. Deus acredita, mas a pergunta no final de tudo isso é se eu e você acreditamos. Quando Deus te vê, Ele enxerga você como imagem e semelhança dele. E Ele acredita tanto em você que Ele enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário. A pergunta é se você acredita. Você consegue ver em si mesmo o que Deus vê? Eu repito essa pergunta, você consegue ver em si mesmo o que Deus vê quando olha para você? Sabe, o desejo desses espíritos que habitavam esse homem era justamente de convencê-lo de que ele era um lixo, de que a vida dele não tinha valor nenhum, de que ele era um imprestável, que seria um grande favor para todo mundo se ele morresse. Talvez ele tivesse que andar de dia e de noite porque essa multidão que habitava nele dissesse coisas desse tipo no seu coração, no seu ouvido. Sussurrassem para ele o quanto ele era um imprestável, o quanto a vida dele era sem significado nenhum. E talvez eles se valessem de coisas que haviam acontecido na sua história de vida. Talvez ele tivesse sido rejeitado profundamente, talvez ele tivesse sido abandonado, talvez as pessoas o tivessem tratado muito mal. E ele começou a acreditar nessa narrativa. Ele começou a aceitar que ele era isso. Que ele era o que a mensagem que as pessoas transmitiram para ele, às vezes sem palavras, às vezes com palavras, isso era assim mesmo. Que a vida dele não tinha valor. Convicções assim, sentimentos assim, são uma casa muito bem arrumada. Não para o Espírito Santo, mas para outras influências perversas que vêm para roubar, matar e destruir. Porque isso é faca e queijo na mão deles. Convicções tortas acerca de si mesmo. Acerca da vida, acerca do mundo e, claro, acerca também das outras pessoas. Isso é faca e queijo na mão desses seres que vêm para roubar, matar e destruir. Por isso, nessa noite, eu queria convidar você a você se perceber como Deus
percebe você. É verdade, você é pecador. É verdade, eu e você merecemos o juízo de Deus. Mas a boa notícia que Jesus veio trazer é de que, embora eu e você mereçamos esse juízo, embora eu e você mereçamos a ira de Deus, não é isso que ele quer derramar sobre mim e sobre você. Não é isso. Ele não veio para julgar o mundo. Ele veio para trazer salvação. Ele não veio para condenar. Ele veio para livrar da condenação. Essa é a graça de Deus, esse é o Evangelho, é isso que o Evangelho deseja fazer por nós. É isso que o Evangelho deseja trazer para as nossas vidas. É cobrir toda a nossa nudez. Adão e Eva, quando pecaram, se sentiram nus. Até hoje é assim, nós nos sentimos nus. Há algo de errado. Nós não somos o que deveríamos ser. Nós nos perturbamos com o olhar das pessoas sobre nós, que dirá com o olhar de Deus sobre nós, porque a gente se sente incomodado. Até aqui no Zoom, às vezes, a gente não gosta de que as pessoas nos vejam no vídeo. Por que as pessoas vão nos ver no vídeo? Talvez elas não me achem tão bonita, eu não estou no meu melhor momento. E assim nós somos. Essa semana nós colocamos cortina aqui na grande janela que dá para a sacada, porque eu até comentei, enquanto fazíamos os furos para colocar a cortina, puxa, a gente sentava na frente da TV e aquele janelão ficava ali de frente para o outro prédio, e eu me sentia pelado assistindo a televisão, porque todo mundo que colocasse o rosto na janela, ou nem colocasse o rosto na janela, conseguia ver a gente aqui dentro com a luz ligada. A gente não gosta de ficar sendo observado. A gente se sente nu. A gente tem a sensação de que vai ser julgado de alguma forma. Você consegue crer que quando você recebe Jesus, quando você crê naquilo que ele fez por você, você é vestido? Não há mais motivo para que você se sinta nu. Você foi coberto. Não há mais o que você precise esconder. E Deus não enxerga, não olha mais para você e vê feiura. Ele vê a beleza com a qual ele criou você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Se você está em Cristo, Deus não enxerga mais feiura, ele enxerga a beleza de Cristo em você. É verdade, a obra não está completa. Na minha vida também não. Deus continua trabalhando todos os dias e provavelmente eu sou uma pedra bem difícil de lapidar. Deus tem que trabalhar muito ainda na minha vida. Mas eu creio de todo o meu coração que quando Deus me vê, ele me vê como imagem e semelhança dele. Eu tenho convicção de que quando Deus olha para mim, por causa de Jesus, ele diz: ali está o meu filho amado. Ali está o meu filho amado. E eu tenho prazer nele. Ele alegra o meu coração. E eu não mereço isso. Eu não mereço esse olhar de Deus sobre a minha vida. Mas Deus decidiu me olhar dessa forma. Porque o que ele fez não é um erro. Ele não criou um erro. E você também não é um erro. Mas você também precisa começar a se enxergar pelos olhos do Evangelho.
Eu termino perguntando também o que nós enxergamos quando olhamos para as outras pessoas. Porque, assim como esse é o olhar que Deus tem sobre mim e sobre você, é também esse olhar gracioso, misericordioso e cheio de compaixão que Deus também tem com as pessoas ao nosso redor. Isso deveria, talvez, nos fazer perguntar: quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Para odiar quem Deus ama. Quem sou eu? Quem é você? Para desprezar a quem Deus ama. Quando nós nos relacionamos uns com os outros, nós estamos pisando em solo sagrado. Nós estamos lidando com a imagem e semelhança de Deus. Sempre que nós entramos em contato com outro ser humano, nós estamos entrando em contato com a imagem e semelhança de Deus. Caída, é verdade. Mas continua sendo imagem e semelhança de Deus. Necessitada de arrependimento, talvez, mas é imagem e semelhança de Deus. E isso deveria provocar em nós um profundo respeito pelo outro. Um profundo respeito pelo outro. Um profundo respeito pelo outro. Cada vida humana importa. O Evangelho, quando eu olho para o Evangelho e eu olho para tudo isso que a gente tem vivido, eu não acho que Deus esteja sentado lá em cima e dizendo assim: tá vendo? Bem feito. Toma Covid aí para vocês. O Deus que eu creio não é assim. O Deus no qual eu acredito, ele executa sim o seu juízo. E ele irá executar o seu juízo. Quando Jesus retornar, ele não virá mais para salvar, ele virá como juiz. E é por isso que nós estamos pregando o Evangelho, porque nós queremos que as pessoas estejam diante de Deus com o seu coração resolvido diante dele, tendo crido e reconhecido o que Deus fez por elas. Deus vai executar o seu juízo. Mas não pensemos em momento algum que Deus vai fazer isso porque ele tem prazer nisso. Por que Jesus não voltou ainda? O apóstolo Pedro responde na sua segunda carta: porque ele é misericordioso, ele deseja que todos tenham a oportunidade de ouvir acerca dessa boa notícia do amor de Deus. Você está tendo essa oportunidade. Não desperdice essa oportunidade. E procure cada dia mais ver em você o que Deus enxerga. Se enxergar a partir da ótica de Deus. Talvez as pessoas não te vejam assim. Talvez as pessoas, quando se relacionam com você, elas não entendam que você é um solo sagrado. Assim como às vezes nós, quando nos relacionamos com outras pessoas, também não entendemos que o outro é solo sagrado. E a gente agride, a gente ofende. Mas quanto mais a gente consegue entender o modo como Deus nos vê, eu acredito que mais a gente também consegue entender o modo como Deus enxerga os outros. Na medida em que a gente experimenta a graça, a gente vai se tornando gracioso. E experimentar a graça é justamente esse reconhecimento de que esse olhar de Deus não é mérito. Ele não tem esse olhar sobre mim porque eu sou perfeito. Ele tem esse olhar sobre mim porque eu sou amado, não porque eu sou perfeito.
São duas coisas completamente diferentes. Eu não conquistei esse olhar de Deus. Foi Jesus que conquistou isso para mim na cruz do Calvário. E assim como eu não mereço, talvez tenha pessoas no meu convívio que também não mereçam um olhar de amor, um olhar de respeito, um olhar carinhoso, um olhar preocupado. Elas não fizeram nada por merecer. Não faz mal, porque é assim que Deus fez por mim. Então é assim que Deus também chama para que eu faça com os outros. Cada vida humana importa. A sua vida importa. A sua vida importa. Que a gente continue vasculhando as Escrituras, especialmente o Novo Testamento. Aproveite, querido, para ler a sua Bíblia nesse tempo de isolamento, esse tempo de isolamento que vai de novo, pelo visto, aumentar. Nós vamos ser, mais uma vez, de maneira formal, chamados a ficar em casa por toda a situação que está acontecendo. Aproveite esse tempo para mergulhar nesse amor de Deus. Talvez se você consiga olhar um pouquinho para essa gravura do Rembrandt que aparece na sua tela. Talvez você se sinta ou se sentiu em algum momento sujo, inadequado, imerecedor, como aquele filho que botou tudo fora o que o pai tinha dado para ele. E você tem visto no olhar das pessoas que elas desprezam as escolhas que você fez. Mas o pai está te esperando. Ele quer abraçar você. Ele quer colocar você, te apertar contra o seu peito, como esse pai da figura do Rembrandt. E ele não vai reclamar do cheiro das pocilgas nas quais você entrou. Ele não vai enxergar a sua roupa maltrapilha. Ele vai enxergar o filho que esteve perdido, mas que agora está voltando para casa. E ele já providenciou uma roupa para vestir você. Jesus morreu na cruz. E esse sangue de Jesus nos veste. Nos veste completamente, da cabeça aos pés. Queria convidar você para orarmos. Vamos orar juntos? Senhor meu Deus, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pela Tua boa palavra, pelo Teu evangelho simples. Oramos a Deus para que Teu Santo Espírito nos convença da verdade acerca de quem nós somos. Eu oro, Senhor Deus, para que todo engano, toda mentira na vida de cada um dos meus irmãos seja destruído nessa noite. Mentiras tantas vezes satânicas, diabólicas, que tentam nos convencer de que nós não temos valor, de que Deus nunca vai nos aceitar, de que isso não é para nós, de que esse amor, essa graça é para aqueles que fizeram por merecer. Se fosse assim, não seria graça.
Ó Deus, eu oro para que Teu Santo Espírito esteja agindo agora nesse momento no coração de cada um de nós. E que onde estivermos, nós nos sintamos profundamente agasalhados. Que todo o frio da nossa alma vá embora e que nós nos sintamos agasalhados pelo Teu amor, aquecidos, aconchegados. Que a nossa alma esteja para contigo, como diz o salmista, como o bebê de colo que é amamentado pela sua mãe. Absolutamente aconchegado, seguro, sem medo, alimentado. Ó Deus, que Teu Santo Espírito continue a boa obra que tem começado nas nossas vidas. Tu não desistes de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a não desistirmos também de nós mesmos. Ajuda-nos a não desistirmos de nós mesmos. E que toda palavra em contrário, toda mentira, toda fortaleza maligna que tenta se colocar entre nós e o Teu Evangelho, entre a Tua verdade, caiam por terra, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino, queridos? Eu passo a palavra para o Nicolas e depois encerramos o culto. A gente vai cantar agora Poder para Salvar, para nos lembrar de que aquele que tem poder para nos salvar, ele escolheu fazer isso por nós. E ele escolheu fazer isso por nós não por alguma coisa que a gente fez ou quem a gente é, mas sim por quem Deus é. Daniel, consegue colocar os slides? Desculpe, mano. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder
poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu estava aqui pensando, diante dessa mensagem, o que eu pessoalmente quero fazer é primeiro dizer sim, Jesus. Eu quero que seja assim na minha vida e as pessoas ao meu redor. Então eu convido todos, antes de fazermos a intercessão final, que quem estiver no coração, que ponha a mão no coração ou levanta as mãos para Deus e diga sim, Senhor. Que essa palavra seja implantada firmemente no meu coração e que ela produza fruto. E que ela muda tanto o relacionamento comigo mesmo, com Deus e com o meu próximo. Amém, irmãos? Certo. Então, vamos fazer uma intercessão final. Nós sabemos que esse é um tempo de muitas pessoas com sofrimento, tem gente que está sofrendo fisicamente, tem gente que está com estresse muito alto, tem gente que está com a emoção abalada não só pela tensão, mas também por estar próximo, por não poder estar próximo das pessoas, e tem gente que sofre mais com isso. E eu vou colocar todas essas coisas em oração, em intercessão, e quem tiver mais alguma coisa, coloque no seu coração também diante de Deus, que o Senhor está nos ouvindo. Amém? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na minha lista. Amém. Então vamos lá. Ó Pai amado, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Nós sabemos que esse tempo tem sido pesado, Senhor, sobre muitos, Pai amado. Então nós queremos pedir que todos aqui, Senhor Deus, e as pessoas próximas que nós carregamos no coração, sejam suportadas emocionalmente por Ti, Senhor Deus. Nós precisamos muitas vezes que alguma situação seja transformada, nós precisamos algumas vezes que o milagre venha de sustento, alguma necessidade, Pai amado. Então nós recorremos a Ti, Senhor Deus, colocamos todas essas vidas, Senhor Jesus, diante de Ti, que a Tua mão graciosa, Senhor, que as Tuas palavras, Senhor, doces, Senhor Deus, que, Senhor Deus, o acalentar, Senhor Deus, do Teu Espírito venha nesses corações, nos nossos e nas pessoas que nós colocamos diante de Ti, Pai amado.
Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, Senhor Deus, esteja nos guardando, Senhor, os Teus anjos, Pai amado, nos protegendo no ir e vir, Senhor, que Tu estejas protegendo aqueles que estão dedicando a sua vida e se pondo em maior risco nesse momento, Senhor, que eles estejam guardados por Ti nesses momentos, Pai amado. Que Tu nos ensine, Senhor Deus, nesse momento, Senhor, a também dedicar as nossas vidas, Senhor. Se Tu tem nos abençoado, que Tu nos ensine a ter um coração grato e generoso, Senhor Deus, para distribuir, Senhor Deus, e fazer a bênção, Senhor, e a boa obra, Senhor, que Tu nos permite fazer, Senhor, para a Tua honra e glória, Senhor. Queiramos mais e mais glorificar o Teu nome, Senhor, não só com o que sai dos nossos lábios, com o que os nossos olhos veem, mas também o que sai do nosso bolso e o que sai do esforço das nossas mãos, Pai amado. Ó Senhor, intercedemos pelos doentes, que eles possam ser, ó Pai amado, primeiro cuidados, Senhor, nas suas fragilidades, mas também curados, Senhor, em todos que for da Tua vontade, Pai amado. Então, atende, Senhor Deus, esses pedidos, esse clamor, todas essas pessoas que, Senhor, estão colocando alguém diante de Ti, que a Tua graça, Senhor, se manifeste na vida dessa pessoa, Pai amado. Ó Senhor, dá-nos graça nessa semana, dá-nos paz, que não falte o sustento para ninguém. Senhor, se tem alguém buscando, Senhor, o seu sustento, dá a resposta nessa semana, Pai, para que o Teu povo não tropece, Senhor, por falta de ânimo, Senhor, por falta de esperança, mas que, Senhor, Tu venhas renovar a Tua esperança, Senhor Deus, na vida de cada um, Senhor. Restaura, Senhor, essa humanidade que às vezes a gente perde, Senhor, a gente perde, ó Senhor Deus, essa visão do precioso que tu criaste em cada um de nós, Pai amado, e que esses olhos de amor também sejam os nossos, Pai amado. Ó Senhor, tudo mais, Senhor, nós entregamos ao Teu Filho, Senhor, que conhece todos os nossos corações e que nos ama intensamente e sem fim, Pai amado. Muito obrigado por esse tempo, obrigado por as pessoas que estiveram, Senhor, trazendo e preparando tudo isso, Senhor, para nós. Que o Teu Espírito, Senhor, abençoe a vida deles, Pai amado. E quanto a nós, continua conosco, Senhor, nessa semana para a Tua honra e glória. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Uma semana excelente para todos nós. Em nome de Jesus.